Oral terminou, a Oral terminou. Tivesse estudado, a Oral terminou. A Oral terminou, a Oral terminou, a Oral terminou. Tivesse estudado, a Oral terminou. Sejam muito bem-vindos. Estou a gritar bué. Sejam muito bem-vindos ao último episódio da Sua Oral Terminou. É com muita pena e com muito orgulho também que nós terminamos isto, não é, João? Como é que te sentes em relação a terminar isto? Indisposto. E pronto, e hoje temos um episódio que é bastante especial. Visto que convidámos o David Carreira. Estamos a brincar. Continua, Chico. Não, convidámos o David Carreira e ele rejeitou em brasileiro. E então, o que é que nós tivemos de fazer? Tivemos de mandar mensagem a todos os nossos convidados e preparámos um episódio especial que basicamente consiste num jogo. E as regras do jogo são as seguintes: cada um dos convidados que por cá passou faz-nos uma pergunta por mensagem de áudio e nós respondemos. Nós pedimos que tentassem fazer algo minimamente engraçado e que tivessem cuidado com as perguntas, porque cada um de nós, tanto eu como o João, teríamos um joker que poderíamos utilizar para não responder a qualquer uma das perguntas. Posto isto e explicadas as regras do jogo, espero eu que bem, acho que vamos iniciar com alguém completamente aleatório, porque eu não sei qual é que é a ordem disto. Calma, entretanto, tu viste que ouviram o Francisco a dizer foi lido. Ele deu uma coisa no telemóvel, ele não conseguiu ser... Em minha defesa não li, eu adaptei. Mas leu. Eu adaptei. É tipo aquelas apresentações orais em que tu tentas não parecer que estás a ler, mas estás a ler tudo. És uma vergonha. Pronto, sendo assim, vamos desde já passar à primeira pergunta. Oi, pessoal, aqui é a Belezando e eu queria perguntar aos meus queridinhos da Sua Oral Terminou a quais alunas da FIDU eles A. dariam 20 na oral, B. dispensariam e C. chumbariam. Beijo enorme. Esta pergunta, pronto, como sabem, foi da Belezando. Braga, queres começar tu por responder ou não? Pode ser, mas dá-me um minuto. Então eu respondo porque eu pensei aqui muito rápido numa resposta. A quem é que eu dava 20? Como é lógico e por cortesia, dava 20 à Bel, porque ela foi uma excelente convidada e gostei muito desta pergunta, foi muito boa, fora de brincadeiras. Quem é que eu dispensaria? Ou seja, passava e pronto, foi alguém que não esteve cá, mas que eu gostaria muito que tivesse estado cá, a Marta Leite. E quem é que eu não aprovava? Esta aqui é mais difícil. Bora? Quem é que tu não aprovavas? Eu chumbaria a Catarina Mina. Boa, estamos aqui a entrar no campo pessoal. Estamos aqui a entrar no campo pessoal. Não sei porque é que chumbaria a Mina, mas pronto. Desculpa, Mina. Dispensava. Eu não faço ideia quem é que dispensava, mas calma, posso dizer quem é que dava um 20 agora. Que seria a Maria Francisca. Davas um 20? Dava um 20 à Maria Francisca. Boa. Porque me lembrei da Maria Francisca agora. A minha mãe gostou muito do episódio com a Maria Francisca. Por fim, dispensava se calhar dispensava a Bel. Dispensavas a Bel. Pronto. A pessoa que eu não aprovava, eu estou a tentar pensar em alguém que tenha pedido várias vezes em tom de brincadeira para vir cá, mas não me estou a recordar de ninguém, mas houve várias pessoas. Entretanto, calma. Apesar de não ser rapariga, Francisco Miguel Moreira Gomes. A Zaguri já acabou o curso. Não sei. Que senão pode entrar nas contas. Não sei, é verdade. É verdade. Bom, vamos então passar para a próxima pergunta. Kill, marry, screw. Matar, casar ou ir para a cama. 3 presidentes da AFL: Gonçalo Martins Santos, Santana, Filipe Gomes. Quem é que escolhiam para quê? Eu posso. Para quem não percebeu, isto é o Bernardo Alvim. João, queres começar tu? Imagina, eu acho que nunca falei com o Gonçalo Martins dos Santos, portanto se calhar teria de ir para a cama com ele, porque nunca falei com ele, e acho que não ia falar com ele, era uma vez sem exemplo, aquelas coisas que erros no percurso, e como não tinha de voltar a vê-lo na minha vida, portanto podia, pronto, isso. Matava sem dúvida alguma o Francisco Santana,
chacinava na verdade, e casava-me com o Filipe Gomes, que parece ser um gajo impecável. Pá, eu vou ter de subscrever as tuas escolhas. Mas vou justificar. Mas muito sólidas as minhas escolhas, muito pensadas. O Filipe, porque pronto, é um gajo impecável, eu sou extremamente querido, então logicamente casava-me com ele. O Gonçalo, porque também é um gajo extremamente querido e é uma pessoa que sabe puxar por nós. Isto agora soa muito mal. Isso, mas não interessa. mal. É um gajo que não, mas quem ouvir, quem o conhecer vai perceber do que é que eu estou a falar. É um gajo, bom amigo que sabe puxar por nós. Okay, mas aplicado na vida. Mas aplicado ao contexto é estranho. Exato. E matava o Santana pelo simples facto de ele nos ter convidado a gravar o primeiro episódio no gabinete dele. Foi uma grande merda. E aquilo é embaixo de um autocolismo, então havia-se bué da vez um autocolismo a ser acionado. Por isso é que matava a Santana. Mas não é pessoal, lá está, não é pessoal. Nada disto Just é business, pessoal. Just business. E pronto, vamos então passar à próxima pergunta. Olá, o meu nome é Marinas Beltrão e tenho uma pergunta para vos fazer. E a pergunta é: quem é que foi a pessoa que menos gostaram de entrevistar? Esta é fácil. Esta é fácil e podemos dizer 1, 2, 3, Marinas Fontes. Beltrão. Não. Justifica-te. Não, eu justifico a Beltrão só pela piada. Ok. Mas por acaso sei, a questão do Fontes também tem muito que se O episódio com o Fontes foi o maior flop da temporada, porque o gajo é sem dúvida alguma uma personagem na faculdade, e na altura quando fomos falar com o gajo ele estava tipo na berra porque era o presidente de mesa e pronto, um senhor muito comunista, ideais fortes, e portanto nós pensámos, obviamente que isto vai ser um grande episódio, mas como não dá propriamente para confiar no horário diário do Fontes, só conseguimos apanhar o sacana a uma sexta-feira às 7h30 da tarde. Não gravámos na faculdade, vai-se lá saber porquê, e fomos para um café ali no Campo Grande, então, Capas Negras, comer bifanas e beber uma Imperial. Portanto, a Imperial, mais uma sexta-feira, mais um dia de cansaço, uma semana de trabalho, obviamente que deu merda. Ainda por cima, pronto, vale o efeito psicológico de ter sido no inverno e já ser de noite. E era de já noite. Ser de noite. E depois, ou seja, sexta-feira, 6 da tarde, já é de noite, estava escuro muito e cansaço. E eu fui de transportes para casa, pronto, comboio metro, e eu lembro-me que estava ali em Alcântara, mas o comboio não saiu de Alcântara, porque acho que na altura um gajo tirou-se para a linha, portanto fiquei 1 hora à espera que o comboio avançasse. Isto tudo graças à merda do episódio com o Fontes. E é por isso que foi o pior episódio. Mas lá está, também não é pessoal. Mas não é pessoal, atenção. Isto também não é nada pessoal, mas achas que a Maria Inês Beltrão fala assim com esta voz estridente nas horas não, de... Não, esta voz... É que está um falar bocado... nisso, Marinas, o que é esta voz, pá? É que não faz sentido. O que é este... Olá! Meio estranho, demasiado estridente. Mas pronto, fica a nota. Também não é nada pessoal. Também não é pessoal, é só vocal. Mas pronto. Vamos passar à próxima pergunta, que é, salvo erro, do Ruben Caio. Como é que é, meu mano Chico? Como é que é, meu mano Braga? Daqui Ruben Caio, para muitos Ruben Estraga. E aí, gang? Minha questão é, sendo que vocês darão agora uma pausa nisso, vocês estão com sentimento de missão cumprida ou gostariam de ter feito muito mais? E a minha outra questão, vocês conseguiram safar algumas miúdas por causa do podcast? Tenho curiosidade, respondam, por favor, não escapem a essa, não fujam. Esta pergunta também é fantástica. É uma pergunta faseada, com duas questões. Em relação à primeira, o que é que nós devíamos ter feito ou queríamos ter feito que não fizemos? Eu falo por mim, eu acho que isto acabou por correr bem. Tivemos para aí o quê? 20 episódios? 20, acho que sim. 20, 21. 20, acho que só para aí 3 ou 4 é que eu posso considerar que tenham sido um bocado ao lado, mas isto foi sempre dito ao longo desta pequena aventura áudio. Mas acho que conseguimos, de certa forma, alterar o rumo de como as coisas, ou algumas coisas, se fazem nesta faculdade. Visto que eu e o Chico, através deste microfone apenas, e através de nós mesmos e das nossas experiências dentro deste inferno de botão jurídico, acho que conseguimos, de certa forma, claro, há malta que está a cagar para isto, pronto, estou no seu direito, mas acho que conseguimos aproximar
algumas pessoas de outras pessoas, algumas pessoas de professores, algumas pessoas de histórias de outras pessoas. Portanto, acho que foi regra geral, acho que nos chafámos bem. No entanto, uma coisa que eu gostava, que eu até curto dessa área, ter feito diferente, podíamos ter esforçado mais um bocadinho na apresentação dos conteúdos, tipo no Instagram, Facebook, podíamos ter feito uma melhor propaganda aqui de cada episódio, mesmo a nível de design e tudo mais. Era a única coisa que eu teria alterado, visto que hoje em dia, quando regresso ou vou ao nosso perfil no Instagram, que foi muito à base disso que nós patrocinámos isto, podemos ter feito as coisas um bocadinho com mais beleza, mas tipo, nada que não... É tranquilo, pronto, é um preciosismo. Eu tenho de, concordar e dizer também que acho que nós criámos um precedente muito, muito engraçado e bastante positivo na nossa faculdade, e que, pronto, como é lógico, ficam sempre coisas por fazer. Do meu ponto de vista, acho que houve bastante gente a sugerir que nós implementássemos um formato de vídeo nisto e não sei o quê, que talvez tenha ficado por fazer. É impossível também durante um ano e com algum desleixo e exames e etc e vidas, pronto, à mistura, falar e conseguir falar com toda a gente com quem nós queremos falar. Claro. Depois a outra questão disto ser um trabalho de duas pessoas e que nem sempre há concordância, mas há respeito, e pronto, e é isso que ficou um bocado por fazer. No entanto, de coração cheio, não é? Mas em relação só à questão do vídeo, apesar de tudo, isso descaracterizava um bocado o conceito de podcast. Mais ou menos. Mais ou menos, claro. Podia ser ficava um talk show. Não necessariamente, podia ser um podcast que também estaria disponível em formato de vídeo. Mas pronto, passando à questão... Mas se a malta quiser um formato de vídeo, também com todo o devido respeito, comprem vocês uma máquina de filmar e façam o que nós fizemos, ou então comprem uma máquina de filmar e ofereçam-nos. Também podiam ter feito isso. Mas passando à questão... Nós nunca pedimos nada à Associação de Estudantes. É verdade. Este microfone, já foi dito aqui ao longo de vários episódios, foi uma compra pessoal nossa. Exatamente. 50 à parte, 50-50. Exatamente. Passando então à questão das raparigas. A questão das raparigas, queres começar tu primeiro? Posso começar, até porque eu vou ser bastante breve. Ruben, terias de lhes perguntar a elas, porque lá está, eu não tenho qualquer conhecimento desse tipo de situações. Eu, em relação à questão, diretamente, acho que nunca houve nada, porque também não é assim que funciona a vida, não é só por teres um podcast na Faculdade de Direito de Lisboa que tens direito a beijar mulheres, mas... Nunca se sabe, é verdade, mas tudo aquilo que eu tenho a dizer é que fiquei um bocadinho mais popular, pronto. Há sempre aquele boato de que vem uma amiga de uma amiga de outra amiga dizer-te que tem uma amiga que te acham giro e não sei o quê. Portanto, em termos de fama, acho que sim, eu e o Chico expusemos-nos um pouco, mas acho que nunca materializámos. Sim, exato. Nunca nos aproveitámos desta nossa situação. Até porque nunca conseguimos chegar a esse estatuto, não é? Não. Acho eu não sei. Se conseguimos, não sei. Mas não é um tema que eu acho que seja para ser falado assim, especialmente em público. Agora o que pode ser dito é, este é o último episódio, portanto um bocado a lixar, nós com a nossa conta de Instagram, a Soral terminou, seguimos muitas raparigas. Pronto, vou deixar só isto. É verdade. E imagina, é o João que usa aquilo, eu não costumo usar. O Chico é cristão. Eu tenho uma conta pessoal para alguma coisa. Mas estamos a falar de que João do Moreira da Silva, não é? Que ele até tem a passe. Não, o João Braga. Certo. Mas pronto, vá. Vamos passar à próxima questão, que é do David Manuel Brito. Olá Francisco, olá João. Tenho aqui então uma perguntinha para vocês e, como não podia deixar de ser, sendo eu DNB, tinha que ser uma pergunta relacionada com sebentas, como é óbvio. E não vos vou perguntar qual é que foi a sebenta de terceiro ano que mais gostaram, se bem que também é uma resposta que eu gostava de ouvir, portanto, sinto-se à vontade também para responder, mas vou fazer uma pergunta mais importante, e a pergunta é: qual a sebenta que esta faculdade precisa? De que sebenta esta faculdade precisa? Ou seja, a sebenta de como respeitar o regulamento de avaliação? A sebenta de como arrasar nas horais de melhoria? Ou a sebenta de como fazer cacique? Ou então a sebenta de como ter noção? Não sei, digam coisas e contem-me tudo sobre que sebenta esta faculdade precisa. Um abraço. Este gajo, grande questão. A segunda questão foi muito boa. Parecia que tinhas dito grande cristão, mas pronto. Grande cristão, tal, não sei se professa a fé.
Epá, a minha sebenta favorita do David terá de ser a de Obrigações 2, Mas porque foi a que mais me marcou. Ele disse... Eu sei, mas eu não posso deixar não posso deixar isto passar. A de Obrigações 2 marcou-me muito. A do terceiro ano, epá, talvez Comercial 1. Talvez seja aquela que eu gostei mais. Eu, em relação às sebentas, eu gostei da de contratos 1, visto que acabei de fazer o exame agora, isto é pela sebenta. Mas não tinha um contrato de empreitada. Pois não, mas isso Mas eu também estudava. Empreitada é fácil. Exato. Empreitada é fácil. Alunos que vão estudar contratos para o ano, não se preocupem. Contratos é fácil. Contratos é fácil. Quanto às outras sebentas que seriam necessárias que há na faculdade, o que é que achas? Não sei, meu. Isso... Olha, a sebenta da boa educação de alguns professores. Olha, por exemplo, uma sebenta para professores era muito bem. Uma sebenta para professores. Eu não, nem vale a pena pôr o pipo, mas há muitos professores que são os grandes filhos da mãe. Não tanto para mim que eu nunca fui alvo de filha da mãezice. Acabas sempre por ser. Acabas sempre por ser indiretamente, mas aí é notória a falta de educação, de civismo, de noção, como o David disse, que constitui o organismo de muitos professores desta faculdade. Talvez uma sebenta, na minha opinião, que é uma sebenta que faz muita falta, mas que deve ser muito difícil de escrever, fosse uma sebenta que conseguisse explicar aos professores que a avaliação é de 0 a 20 e não de 0 a 15 ou 16. Mas pronto. Já estás a falar de problemas maiores do que tu. Eu sei, mas fica só aqui uma ressalva. Reparo, também. Podemos criar aqui uma sebenta direcionada para os colegas. Normalmente são sempre colegas que não sabem usar com respeito o mail de turma. Tipo aquela malta, que eu não sei porquê, apaga mails, move mails, acho épico. Isso. Então estamos na era digital, acho que isso é cabrãozinho e é uma merda, e eu tenho a certeza que na altura, quando eles estiverem no purgatório, vão sofrer por isso. É que há malta que recebe o mail, afasta logo o mail. E se calhar uma sebenta que daria muito jeito ao João era uma sebenta que ensinasse a não tentar ser engraçadinho no campbook. Mas pronto, sem dar direito de defesa, vamos já passar à próxima questão. Olá, a sua oral terminou. Daqui Guilherme Luzice. Queria-vos perguntar o seguinte: tentaram abordar algum professor para vir ao podcast? Não tentaram? Sim, como é que foi a rejeição? Se não, porquê? Obrigado e continuação de um excelente trabalho. Quanto a esta pergunta, nós não tentamos abordar nenhum professor. Olha, está ligada à do Ruben. Exatamente, está ligada à do Ruben. No entanto, claro, como é lógico, pensámos várias vezes nisso. Não é? Claro. Em vários professores. Mariana Melagídio. Mariana Melagídio. Exatamente. Mariana Melagídio. E pronto, e efetivamente houve professores que por razões de respeito eu também não vou referir aqui agora, que vieram falar comigo, e talvez contigo também, João, mas houve um professor que veio falar comigo há uns tempos, porque gostava de ter sido convidado. Quem? E não posso revelar. Depois mandas a musiquinha para a gente já fala. Mas tu sabes quem foi? Não me recordo, pá. Mas pronto, houve um professor que veio falar comigo há pouco tempo, dizendo que gostava muito de ter sido convidado e que acompanha os nossos episódios. O Rui Ataíde? Não, eu não vou revelar. Mas pronto, até por respeito ao professor. Mas pronto. Mas nunca tentámos abordar nenhum professor. Diretamente não. Tentámos abordar, mas nunca abordámos. O que é facto é que, claro que teria sido fácil, mas nós tivemos sempre uma semana de preparação entre episódios, e é aquilo que o Chico disse. Nós entre gravarmos um episódio, temos a nossa vida, temos que estudar, temos que isto. Eu não sei, falar com um professor é sempre muito formal, envolveria andar atrás do professor. Andaria com certeza, mas não sei. Não faço ideia. Quem quiser pegar nisto ou fazer algo parecido com isto, pode muito bem falar com professores. Nós não fizemos, ficou por fazer, mas pronto, Gui, essa pergunta assombra-nos desde o primeiro dia em que iniciámos isto, mas pronto, o que é facto é que nunca houve um professor, se bem que cada convidado nos ensinou muita coisa. É verdade. Vamos então passar à pergunta de um convidado que nos ensinou pouca coisa, que é o João Moreira da Silva. Olá Francisco, olá João, daqui falo o João Moreira da Silva.
do vosso amigo da faculdade. A minha pergunta é um bocado elaborada, se calhar vão querer tirar o papel e uma caneta, e é a seguinte: vou-vos dar 3 hipóteses e vocês têm de escolher 3 convidados do programa para preencherem estas hipóteses. Portanto, a primeira hipótese é um fim de semana na Costa da Caparica, num hostel, a dividir o quarto com uma pessoa. A segunda hipótese é todos os dias, quando vêm para a faculdade, têm de tomar café ao velho com essa pessoa, independentemente do que vão fazer nesse dia, de estarem com pressa ou não. E a terceira hipótese é, sempre que se vão deitar à noite, têm de ouvir um áudio de 12 minutos dessa pessoa no WhatsApp a dizer as vossas qualidades e defeitos e o que é que vocês podem melhorar. Pronto, relativamente a esta pergunta, posso começar eu? Começa. Então pronto. Eu vou copiar a tua resposta. Não vais não. Quanto ao fim de semana, a questão do fim de semana é difícil, porque ainda foram algumas pessoas. No entanto, recordo-me que o Sr. Humberto mora na Costa da Caparica. No entanto, tinha de ser um hostel. Portanto, não podia ser o Sr. Humberto. Não, corta. Mas bem pensado, meu raciocínio. Então, com quem é que eu passaria um belo fim de semana na Costa da Caparica? Assim à pressão, eu tenho de responder a alguém como, por exemplo, o Tomé, se bem que o Tomé é muito insuportável. Portanto, não sei, meu. Quanto à segunda questão, de beber um café, ser obrigado a beber um café sempre que chega à faculdade. Talvez contigo, João, com o João Moreira da Silva, até porque já acontece quase todos os dias. Se não pudesse ser com o João, uma vez que foi ele que fez a pergunta, com o Francisco Santana, que é um bocado à toa da minha parte, mas eu gosto muito das conversas que tenho com o Francisco Santana, por isso sim. E quanto ao áudio de 12 minutos antes de dormir, tinha de ser, como é lógico, Filipe Gomes, nem me passa pela cabeça outra pessoa. E pronto, e é só isto. Ainda me falta dizer a outra pessoa. Mas força. Qual outra pessoa? Do fim de semana. Se bem que eu já sei. Então com quem é que eu ia de fim de semana? Para a Costa da Caparica, para um hostel. João Tavares. Porque também gosto imenso das conversas que tenho com o Tavares. Portanto, olha, Tavares, estás convidado. Bora. Olha, eu antes de dizer com quem é que iria, vou dizer com quem é que não iria. Com o Rabassa. Mas até era menino... O Rabassa foi o pior convidado que tivemos. O Rabassa foi... Não. No sentido em que ele não partilhou nada. Está-se a cagar, o gajo está-se a cagar. Mas muito obrigado por ele ter vindo. Mas em relação à ida para a Costa da Caparica, o João, o Almeida, tem cara de quem bebe minis. Eu não consigo deixar de imaginar um balde cheio de minis, daqueles de gelo, sabes? Com gelo. E beijola a falar sobre Santarém com o gajo. Não sei, parece-me um bom plano. Tomar café de manhã na faculdade. Eu também gosto muito de falar com o João, com o MS. É um gajo que conversa bem de manhã. Normalmente está com sono. E de manhã está muito a mole, portanto é um gajo que não chateia muito de manhã. E o áudio de 12 minutos? Áudio de 12 minutos. Talvez aceitasse levar com 12 minutos de Guilo de Vice, porque como o gajo é comediante, se calhar tem um bocado de piada ou não, e é bom dormir e rir um pouco. Outra pessoa de quem seria muito curioso receber um áudio de 12 minutos era o Ruben. Porque os áudios dele são bem bons, acho que já deu para perceber. Deu para perceber que os áudios do Ruben são bons. E pronto, posto isto, vamos passar à próxima pergunta. Faltam quantas para acabar? Ora viva, caríssimos compinchas de A Sua Oral Terminou. A questão que vos venho aqui a colocar acaba por ser uma homenagem ao nome do vosso podcast, que é uma referência a um desses elementos de avaliação da nossa ilustríssima faculdade. E a questão é muito simples. Trata-se do famoso dilema do siamês. Basicamente, temos um siamês que mata o Zé Manel e a questão é muito simples. O siamês e o seu irmão vão presos ou ficam os dois em liberdade? Não se esqueçam de fundamentar a vossa resposta e um valente abraço. Até à próxima. Esta pergunta é lixada, especialmente para quem não é propriamente bom a direito penal. Tipo eu e tu. Exatamente. Não sei, meu. Por um lado, tens o... Como é que o gajo mata o Zé Manel? É que não estou a conseguir de todo visualizar um siamês.
Imagina um siamês, a imagem que eu tenho é um siamês, pá, um gajo normal tipo eu, só que depois tem outro gajo colado a ele, tipo, eu não tenho o meu braço direito. Eu estou a perceber. O meu braço direito é o meu irmão. É que isso normalmente... Tem um braço direito. Eu sei, mas é estranho que estás a imaginar um siamês que são duas pessoas com uma pistola. Então o outro pode estar a falar com uma pessoa... Eu sei, é estranho, é engraçado. E mata o gajo, tipo, usando o braço esquerdo, enquanto o outro siamês está voltado para o lado direito, mata uma pessoa. Epá! Estás a perceber? Epá, mas agora, se vão os dois para a prisão, ficam os dois em liberdade. Imagina, eu acho que iriam os dois para a prisão se uma operação não fosse possível. Eu acho que uma operação à partida não é possível, senão não eram siameses. Sim, mas não, há bebés que nascem siameses e há procedimentos médicos que conseguem basicamente recortá-los. Aí é bem, a questão é... Eu acho que quando os gajos chegam a uma idade em que já matam uma outra pessoa, parece que é mesmo que não têm solução ao problema deles, porque senão já tinha sido resolvida. Ou então o Estado não apoia nos apoios médicos. Como é que será que funciona essas questões de pessoas que têm... Como é que funciona a identidade nos siameses? Não sei. Eles têm cada um tem o seu bilhete de identidade. Como é que eles tiram a foto para o bilhete de identidade? Vai da questões lixadas. Tem uma questão boa. Imagina, há duas bocas, certo? Há duas bocas. Como é que eles cagam? Há duas vontades. Como é que eles cagam? Pá, é complicado. É lixado, são questões muito difíceis. E se um outro está com a namorada, dá um outro beijo estranho, depois também no amor. Exatamente, mas isso é um sketch muito engraçado do Gado Fedorento, que acho que é com o Napoleão, que tem um siamês e por aí. Recomendo que vejam. E passando esta discussão sobre siameses, sem responder propriamente à pergunta, mas não interessa, passamos para a próxima pergunta, que é da Maria Francisca Gama, e vamos ouvir. Alô, de 0 a 10, qual é a probabilidade no próximo ano, com a continuação do podcast, de chatearem por ambos quererem ser o Daniel Oliveira, aquele que faz as pessoas chorar? De 0 a 10, a probabilidade não é nenhuma, porque, lá está, João, anunciar as pessoas. Pá, este é o último episódio. Depois disto... E eu até vou de Erasmus no primeiro semestre. Pá, portanto, não sei, tudo o que vier só virá no segundo semestre, portanto, aguenta-se. E a partida não será nada, porque não interessa. E ninguém quer ser propriamente o Daniel Oliveira, quer dizer, exatamente, o que é ser o João Braga, temos que ter uma autonomia. Que era se neste programa nós fizéssemos as pessoas chorar. Se fosse o nosso objetivo, fazer as pessoas chorar. Tinha bem piada. Tinhas de ir mais a fundo na vida das pessoas. Como é que fazer? Imagina fazer o Sr. Humberto chorar. Sei lá, tantas pessoas que eu imagino agora a chorar. Sei lá. Fogo, Jesus. Pronto, mas a probabilidade não é nenhuma, infelizmente, porque isto vai acabar. E pronto, mas já falámos sobre isso, sobre o fim. E pronto, mas obrigado pela pergunta, Maria. E agora vamos ouvir a pergunta da Beatriz Rosa, que acho que é esta. Vou ver, um segundo. Olá, o meu nome é Beatriz Rosa e gostava de saber... se vocês tivessem uma máquina do tempo, qual é que era o primeiro sítio onde vocês iam? Grande pergunta. Eu posso ficar aqui muito tempo. Força, mas não... mas tenta ser breve. Vou tentar ser breve. Tu tens alguma coisa em mente? Sei lá, talvez o passado recente. Não exageraria no sentido de abusar dos poderes da máquina. Sei lá, questões da minha vida. Um verão bem passado. Voltavas atrás? Talvez. Não sei se voltava à frente. Voltava à frente, neste caso, não sei se passava à frente. Não sei se ia para algum sítio histórico. Já sei. Voltava muito atrás do tempo e ia para o Marquês de Pombal na última vez em que o Sporting foi campeão. Isso é muito triste. É bem triste. Isso é coisa mais triste. Eu não fazia isto. Se só tivesse uma oportunidade, não fazia isto, como é lógico. Sei lá. Voltava o dia em que eu nasci para voltar a ser criança. Não sei, tantas possibilidades. Eu voltava ao casamento no qual Jesus Cristo transformou a água em vinho. Isso é bué da bom. Ou isso, que já é muito bom, mas eu não sei, tenho sempre uma paixão por Alexandria, pela biblioteca. Gostava de voltar ao Egito, na altura dos faraós, não sei. Talvez. Fiquei com o do Jesus Cristo, que acho que é mais interessante. O do Jesus Cristo é fixe. O do Jesus é gira.
Vamos então passar à próxima pergunta. Que é, não sei de quem, acho que do Santana. Olá, malta. Antes de mais, gostava de vos agradecer por me terem convidado para este desafio e para ter feito este programa e ter feito o primeiro. Pá, agradeço-vos imenso pelo vosso trabalho e dedicação nesse projeto. Sei que fizeram muito por isso e pronto, e um grande abraço para vocês. E dito isto, pá, eu efetivamente tive muito tempo a pensar numa pergunta, mas pensei que podia fazer as coisas um bocado diferentes se vocês aceitarem. Que é o seguinte, lanço-vos um desafio. O vosso programa era A Sua Oral Terminou. Então vamos apimentar aqui um bocado as coisas. Ou seja, vocês vão pegar numa moeda e vão atirar ao ar. Um escolhe cara e outro escolhe coroa. E quem perder tem que levar uma gravata com perus, que eu forneço, para a vossa próxima oral e tem que existir fotografias. E pronto, pá, um grande abraço e fiquem bem. Isto é incrível. Tens moedas? Ok. O que é cara, o que é coroa para ti? Cara é o 10. Cara é o 10? Coroa é o insignia. Cara ou coroa? Cara. Ok. Jorge Sousa. Neste momento sou o Pedro Proença. Cabrão, vais tu. Vais tu com a gravata dos perus porque calhou cara. Portanto, vais tu usar a gravata dos perus na tua próxima oral. Santana, muito obrigado pelo desafio. Acho que vai ser engraçado. Se não quiseres, vou eu. É tranquilo. Já decidimos isso. É? Já. Epá, eu não me importo de ir, estás a ver? Já tratamos disso. Mas pronto, não se preocupem, vai haver fotografias no nosso Instagram oficial deste momento, que vai ser, sem dúvida, espetacular. E pronto, e posto isto, o João Braga terá de utilizar uma gravata com perus na sua próxima oral. E agora, vamos para a última pergunta, que é do Tiago Fontes e que vamos ouvir agora. Gostaria de vos perguntar uma coisa que toda a gente quer saber e é uma grande dúvida que existe a parar pelo ar, que é o seguinte: toda a gente desconfia e toda a gente sabe que, por isso, a pergunta é: entre vocês os dois existe uma relação homoerótica, certo? Pá, não estava à espera de uma pergunta deste género. Mas, pá, claro que de certa forma não há nada. Não há nada. Nós ficamos bastante inseguros com este tema, porque nos perguntam bastantes vezes. Não sei, não perguntam bem vezes. Imagina, não perguntam assim tantas vezes. E quem pergunta a gozar. Também é verdade. Mas sim, pá, mas é verdade. Nós temos de certa forma algum bromance aqui. É verdade. Até porque nos chateamos bem da vez, ainda há bocado nos chateámos. Falta-me ao respeito. Isso. Não, tu é que me faltaste ao respeito. Não, tu é que me faltaste ao respeito. Mas pronto, passando esses dissabores à frente, temos um bonito bromance. Na verdade, já dura há uns tempos. Que já dura há uns. Já vai fazer 6 anos. Foda-se. O tempo passa bem. O tempo passa rápido. Foda-se. Não me esqueço. Vou contar aos meus filhos. E pronto, e desta forma, negando estes boatos, vamos então passar agora sim para a última pergunta do João Tavares, para colocarmos um fim a este episódio. Ora sim, eu não tenho uma pergunta para vos fazer em concreto, mas tenho aqui um dilema para vocês. Têm de escolher uma das seguintes opções. O que é que preferiam? Numa aula teórica, independentemente da cadeira, interromperem o professor ou a professora a meio e dizerem alto em bom som: assim, isto é tudo muito giro, mas esta não é a primeira aula fantasma que eu venho, por isso pedia que parassem com a brincadeira. Ou então, na próxima festa da cerveja, a passarem o tempo todo na banca da tuna e cada vez que alguém disser está a chorar, vocês têm de beber um shot e, claro, acarretar com todas as consequências que isso possa envolver. Este é o meu dilema para vocês. Um abraço. Começa tu. Começo eu. Bom, em primeiro lugar, para quem não sabe, nas festas a tuna costuma ter sempre uma banquinha onde vende shots e outras bebidas brancas. Aconteceu nesta última festa da cerveja, de dia 30 de maio.
E certamente, espero eu, acontecerá nas próximas. No entanto, pá, este dilema não é fácil, porque passar o tempo todo de uma festa da cerveja na banca da tuna é bem mais agressivo do que ir só à festa da cerveja, que só por si já costuma ser agressivo. Por isso eu acho que preferia, e era bem capaz de o fazer numa das minhas últimas teóricas do curso, optar pela primeira opção e pela primeira hipótese de, numa aula teórica, virar para o professor e dizer: acabem lá com a brincadeira, que isto não é a primeira aula fantasma que eu venho. Mas é bom. Mas pronto, diz lá tu. Eu ia agora dizer uma coisa, mas não interessa, depois digo. Eu era capaz de ir para a primeira opção. É que se é para levar a brincadeira do shot a sério, noto que o meu corpo não iria gostar de um coma alcoólico. Uma falta de respeito perante um professor, talvez catedrático, até fica fixe, porque ficas para sempre relembrado como o animal que conseguiu faltar a esse respeito. Só uma pequena ressalva. Um dos professores que estava a vigiar a prova que nós fizemos hoje de Direito dos Contratos 1 foi o professor que fez a nossa aula, foi uma das pessoas que fez a nossa aula fantasma. O gajo tem uma armada bacana, por acaso. E a outra pessoa que estava a fazer a aula fantasma era o João Tavares, o suposto primeiro, na altura. Curioso, não é? Um homem muito forte, esse João Tavares. Como é que numa pergunta juntamos 3 pessoas que têm... Como é que se chama o professor de contratos este? António Rodrigues. Um abraço António Rodrigues. Para João Tavares e António Rodrigues. Se o professor António Rodrigues corrigiu o meu exame de Direito dos Contratos 1, seja simpático, por favor. Eu previ que António Rodrigues ia ser professor. Porque na altura escrevi, aliás, ainda tenho escrito no papel. No caderno. No caderno. Eu já vi o caderno, é verdade. Professor João Tavares e professor António Rodrigues. Eu sempre soube que aquilo era uma fantochada, eu não acreditei naquilo. Eles perguntaram-nos o que é para ti o direito. Mas isso, eu escrevi aquilo, foi bem nos primeiros 30 segundos da aula, não é? Não, claro. E eu estava à espera de uma cena minimamente séria. Quando eles começam a falar têm de saber falar espanhol, francês, alemão e não sei o quê, já tinha ouvido histórias dessas de outras faculdades e que era tudo uma fantochada e que então, pronto, aí... Agora, o que é facto é que há a malta que levou aquela aula fantasma a sério. É verdade. E o que é facto é que essas pessoas são os melhores alunos do curso. Não são, meu. Olha que eu lembro-me de uma pessoa em concreto... Eu não digo isso no sentido de aprender a falar alemão e o caralho. Eu lembro-me de uma pessoa em concreto. Diz quem? Não vou Podes dizer? Era uma miúda qualquer que era, na altura era da Turma. Eu não me lembro do nome dela. Diz o nome dela. Não me lembro do nome. Era uma Margarida, não sei, Inês, não sei. Era algo desse género. Que na aula fantasma disse que tinha média de 17 no secundário e levantou-se da cadeira. Tu não te lembras disto? A gaja levanta-se da cadeira e diz que orgulhosa, peito cheio. Tive média de 17. Tenho ideia, eu também tive média de 17 e não disse nada. Foi, exatamente. Não é? Houve malta que levou aquilo a sério. E curiosamente já não está cá. Desistiu do curso. Deve estar em marketing agora. Uma merda qualquer desse género. E pronto, e assim damos por terminada este nosso movimento. A sua oral terminou. Foi fantástico. Muito obrigado a todos. Temos de fazer um jantar, eu pago o vinho. Exatamente. Temos de ir exatamente fazer um... Foi bom, Chico, foi bom, gostei. Foi bom, eu também gostei. Agora fade in, fade out. Terapêutico, bem terapêutico. Agora falando a sério, é sempre agradável estar aqui frente a frente aqui com o meu companheiro, com o microfone a dividir-nos, às vezes com convidado, muitas vezes com convidado. A maior parte das vezes com convidado. Acho que foi uma experiência muito boa. Enriquecedora e até parece que é um bom para o currículo. E mesmo a nível social conhecemos imensa gente. Malta. Conhecemos imensa gente que entretanto se tornaram bons amigos. É verdade. E isso também tem imenso valor. Obrigado a todos os que aceitaram vir cá. Obrigado a todos os que aceitaram ouvir-nos. E obrigado a todos aqueles que nos sucederem daqui para a frente, porque eu espero que seja esse o futuro disto. E pronto, são as minhas notas finais. Não sei se tens alguma coisa a dizer. Que a malta se inspire em nós, com toda a humildade possível, e criem coisas, e assim a faculdade, que por si é mazinha, é estressante e exige demasiado de nós e do nosso estudo. Acho que como já passamos aqui a maior parte da nossa vida de jovem, é um facto. Estás aqui dos 18 aos 21 anos, pronto.
dos 17 aos 21 no meu caso, vai ser assim 4 anos em que a tua existência é esta faculdade. Portanto, a partir daí tentem fazer qualquer coisa extra do que, sei lá, não estudem só, mostrem-se, tenham com as pessoas. Divirtam-se no fundo. Enriqueçam-se. Do nada somos bué da velhos, agora, a dar conselhos. Imagina lá, tipo, daqui a, sei lá, 7 anos alguém vai ouvir isto. Cápsula do tempo. É bem. Mas isso se calhar, mas eu não sei, daqui a 7 anos não deve haver internet. Os russos já devem ter. Já mandaram a internet abaixo. Já mandaram a internet abaixo. Portanto, isso é bem curioso pensar que como estas merdas na internet tudo fica na internet, é tipo a sífilis. Exato. Então, mas dá aquele blog antigo, lembras-te? Um bar velho. Passaram 10 anos, estás a ler as coisas. Pá, e imagina, daqui a 7 anos, 8 vamos ser muito famosos. Portanto, a malta vai querer ouvir isto e pensa, uau, que inteligentes. Os João Moreira da Silva na altura, mesmo a nível